Termo de depoimento número 19, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente, e acompanhado de seus defensores, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço que tu confirmes que estes são seus defensores, e ainda que tu estava aqui de forma voluntária, para colaborar com o Ministério Público a partir de acordo celebrado com base na Lei 12.850. E ainda que tu tenha ciência de que os elementos que tu entregares, seja no teu depoimento, seja posteriormente, servirão de base para os benefícios que tu vais obter. São meus defensores, estou aqui espontaneamente. Por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse sobre o anexo 6.2.1, feira, pagamentos a João Santana a pedido do PT com recursos do Caixa 2. Por favor. Esse era um codinome, feira, que era usado por quem criou ele foi o Berto Silva. Eu imagino porque o feira com João Santana, Feira de Santana, então por causa desse município da Bahia, então tinha o nome de feira. Eu, no meu caso, muitas vezes eu também usava referência à feira para a campanha presidencial dela, quando eu mencionava a campanha presidencial. Por quê? Porque na prática, a grande parte dos nossos recursos para a campanha presidencial dela era para a feira. Então, para mim, feira e campanha presidencial era quase a mesma coisa. Tá? Esse assunto sempre ficou claro para mim que, tanto dentro do PT quanto a Dilma Palocci, sabiam que a maior parte dos nossos recursos, meus pelo menos, que eu controlava, iam ser direcionados para a feira, quer dizer, ou seja, ele tinha um valor lá que ele recebia oficialmente, mas a grande parte que era por fora era direcionada para nós, e nós também, alguns recursos que ele recebia por dentro, era das nossas contribuições, quer dizer, quando ele dizia, bota 5, muitas vezes havia um alinhamento, 5 entrava na conta do PT ou na campanha dela e já saía para ele. Então havia, ou seja, esses recursos nossos eram direcionados, até por isso eles pediam para a gente dar o conforto, quer dizer, uma preocupação de todo marqueteiro é quando começa a campanha, depois no final não ficar com a dívida. Então muitas vezes meus interlocutores, quer dizer, o Guido e o Palocci, pediu, dê o conforto a João Santana, que ele vai ter o recurso que eu já combinei com você, e a gente dava esse conforto a ele. Tá? Desculpa te interromper, mas eu queria só esclarecer um aspecto aqui. Tu chegaste a falar com o Santana, o João ou a Mônica, para discutir valores ou só estabeleceu esse ciclo, esse fluxo? Eu não conheci o João. Eu tive um encontro com o João, se eu não me engano, foi num evento no Itamaraty, um evento público, a cumprimentei ele. Eu vinha conhecer ele preso. Mônica Moura, eu também não conhecia, eu vinha conhecer ela já numa festa de amigos em comuns, assim, e depois eu tive uma conversa com ela, que eu menciono mais à frente, já em maio, já no início de 2014, início de 2014, final de 2014, início de 2015, aí eu menciono mais à frente. A relação que a gente tinha era basicamente, quem tinha relação era o Berto, que eu acho que depois até ele apresentou para o Fernando, para o Luiz, mas eles simplesmente recebiam, nunca veio da parte de João Santana, por Hilberto, qualquer demanda. O que vinha, sim, se eles tinham alguma necessidade, eles pediriam ao Guido, ou a Dilma, e aí vinha o pedido do Guido e da Dilma. Então nunca veio nenhum pedido da parte de lá. O que vinha era a orientação, olha, pague 20 ou 30 milhões para João. Acerte com ele lá. E agora, é importante entender que além desse crédito comigo, quer dizer, por conta da campanha dela, no decorrer do tempo, e também porque aquele é o Salvador, tá? Mas ele teve alguns pagamentos que eu não me envolvi, que não tem nada a ver com a Plano Italiano, mas ele teve algumas campanhas presidenciais no exterior que, de algum modo, os nossos diretores no exterior, combinados com os clientes, assumiram uma parte dos custos do João. Então, alguns dos pagamentos nossos para João, e pelo que a gente pôde verificar agora, até grande parte do que foi offshore, e até por isso teve uma pequena discordância entre eu e o Mônica naquela reunião que eu vou citar mais na frente,
foi relativa à campanha no exterior. Parece que a maior parte relativa, uma grande parte, ou a maior parte relativa a campanhas no Brasil, parece que era dinheiro ou oficial mesmo. Mas isso não, eu não sei se dá para precisar, a única pessoa que pode dizer isso é talvez Gilberto ou Luiz, se dá para precisar que pagamento para João foi decorrente do quê? Porque eu imagino a situação do João. João tinha um crédito comigo, que ele sabia que era comigo, ele sabia que tinha um crédito com os meus diretores lá em tal país. Acho que era Angola, e Panamá. Pronto, tinha uns créditos lá. E eu acho que teve outros, talvez. Aí, quando ele pedia dinheiro ao Alberto, e ele tinha esse crédito, mas lembra o seguinte, a autorização para gastar, eu dava autorização para o Alberto, mas não necessariamente o dinheiro era sacado na hora. Então, quando ele pedia ao Alberto, aquele crédito que eu tenho, mande 10 ou 5. Eu não sei se ele dizia na época para o Alberto se esse dinheiro era daqui ou dali. Então, eu não sei se aquela transferência foi decorrente daquele crédito ou daquele crédito. Mas, de certo modo, fez parte de um deles. Uhum. Mas dá para situar mais ou menos no tempo. Quando era a campanha do Brasil, se pressupõe que o dinheiro era daqui. É que eu não acho que necessariamente, porque é o seguinte, porque o que o Beto me dizia é que uma vez que eu autorizava, certo, ficava esse crédito. E eu acho que não deveria ser fácil para ele receber nem dinheiro no Brasil, nem dinheiro. O que eu acho é que durante a campanha tem as doações oficiais e tem a questão do dinheiro para gastos de campanha. Mas eu acho que tem uma parte que ele recebia no exterior que aí ele devia calibrar com o tempo. Então, se aquela transferência for determinada, eu acho que, e o Berto pode dizer por quê? Porque deve ter sido descontado em algum lugar. Quando ele faz uma transferência, ele é descontado de um centro de resultado, ou do meu, ou do diretor que concordou. Então, pelo centro de resultado, dá para verificar de onde é que foi determinada transferência, entendeu? Eu não sei se João fazia essa conta mas fazia. Tá, só para eu entender um pouco, Marcelo. Então, se verificando, por exemplo, que o centro de resultados, de onde provinha aquele recurso, era no Brasil, isso era a campanha brasileira. E se o centro de resultados era fora, provavelmente era uma campanha do exterior. Se o centro de resultado fosse alguma daquelas fontes da planilha italiana ou pós-Itália, era da minha conta. Se o centro de resultado viesse de um projeto ou de um país onde João tinha prestado, é deles. Mas não ficou claro. Não ficou? Não. Veja bem. Alguém tem que bancar aquela transferência. Quando, por exemplo, quando alguém faz uma transferência seja um pagamento Caixa 2, algum negócio bancou aquilo ali. Qual foi o negócio? Se esse negócio foi o empresário de Angola, saiu de Angola. Certo. Se foi para Panamá, saiu para Panamá. Se foi do meu acordo, saiu de alguma das empresas que se comprometeu com aquele crédito na conta italiana. Tá, mas a fonte, não há correlação entre a fonte e a prestação do serviço do João. Ele pode ter recebido em Angola para prestar serviço no Brasil, é isso? Não, isso não. Isso não. Ele prestou serviço de campanha aqui no Brasil, é só fonte brasileira. Fonte brasileira. A gente está falando de fonte de Caixa 2. Tá. Marcelo, até nesse ponto aqui, acho que, o empresário não pagaria pelo outro. Isso vai ser tratado num outro anexo, mas poderia só fazer um esclarecimento assim, como é que funcionava essa questão de fonte que era colocada no sistema, para que a gente entenda. A questão é o seguinte, a conta italiana é uma coisa meio assim, digamos assim, não é uma coisa normal. Em geral, os pagamentos eram feitos e autorizados pelo próprio empresário que era dono dos resultados. No meu caso específico, a Odebrecht S.A. ela não era um centro de resultado. Ela não faturava, ela não gerava negócio. Então, a Odebrecht S.A. não assumia o custo. Quem assumia o custo das campanhas presidenciais eram as empresas que tinham combinado comigo a determinado número. Então, no caso da planilha italiana, tem uma certa confusão, porque quando você tem um pagamento da planilha italiana ou da planilha pós-itália, que era autorizado por mim, o valor saía de uma das empresas que tinha se comprometido.
A questão é que não necessariamente o critério que o pessoal usava para descontar, imagina o seguinte, eu combinava com a Braskem 50 milhões, combinava com 100 milhões do rei, combinava com o negócio de Angola 64 do rebate. E avisava a Hilberto só o seguinte: Hilberto, eu tenho um crédito com essas empresas, eu tenho crédito com essas empresas. Ele não sabia por que o crédito. Quando eu tinha um pagamento, ele ia em alguma dessas empresas e usava o crédito que tinha. Ele descontava do caixa de alguma dessas empresas. Qual é o critério que ele usava? Não sei. Às vezes aquela empresa naquele momento tinha um caixa 2 disponibilizado, outras não tinham. O que a única coisa que, de certo modo, que eu escutei depois, que eu escutava, era o seguinte, que no caso das campanhas do Brasil, teve uma parte relevante de dinheiro que precisava aqui. Pode ter sido dinheiro também aqui por conta de serviços em Angola. Mas aí não é. Aí tem que ver quem é que pagou. Se foi Angola, não tem nada a ver, porque o tal do rebate em Angola foi bem atrás, entendeu? Então, se foi Angola, foi relativo a coisa de Angola. Se foi Panamá, foi relativo a coisa do Panamá, a campanha do Panamá. Pode ter sido, ele pode ter recebido no exterior por conta de serviço prestado no Brasil. Porque diz o seguinte, talvez, o que eu escutava, Roberto, é que o mais relevante era João Santana, ele recebia no exterior, mas o que me informa, e foi a confusão que deu, o que gerou a confusão, foi que parece que a sinalização que eu tinha, e eu vou mencionar isso mais na frente, é que parece que grande parte dos depósitos do exterior não eram relativos ao Brasil. Aí decorreu a confusão que deu lá na frente, que eu vou mencionar. Tá, mas eu posso adiantar. O que acontece é o seguinte: quando começou a Lava Jato, eu nunca procurei acompanhar de onde como era que era pago, como era folga. Aí quando começou a Lava Jato, eu obviamente procurei saber qual era a exposição que ele tinha. Aí me vieram dizer o seguinte: aí surgiu aquela questão, a primeira questão é o seguinte, depósito do Paulo Roberto, aí vai contaminar tudo. Eu sabia que as coisas. Aí eu disse o seguinte: Gilberto, qual foi os depósitos feitos no exterior por conta da campanha da Dilma? Entendeu? Aí ele chegou e me disse assim, porque na época ele me dizia que não tinha registro nenhum, porque não era para ter registro. O sistema, eu vou mencionar isso, não era para ter registro. Então ele veio e me disse: Marcelo, não tenho registro. Aí um mês depois me apareceu com a planilha dizendo o seguinte: Marcelo, a gente conseguiu aqui entabular uma planilha de depósitos, isso mais ou menos, eu me lembro que foi mais ou menos novembro de 2014, a gente entabulou uma planilha de depósitos. Agora, eu não sei precisar você transferências para a conta de João Santana, aí eu acho que dava uns 25 milhões de dólares. Eu não sei precisar você qual desses depósitos é do Brasil, ele me dizendo. Hoje a gente sabe que no sistema diz isso, mas ele me dizia na época: eu não sei precisar você qual desses valores é Brasil e qual desses valores é exterior. Eu falei: eu não preciso disso agora. Eu preciso dessa informação para usar essa informação com os meus interlocutores para dizer do risco que tem. Porque na hora que descobrirem isso, ninguém vai querer saber se o negócio foi de lá, vai contaminar tudo. Então eu não vou dizer para eles esse assunto. A primeira pessoa que eu levei esse assunto, uma das pessoas, foi a própria Mônica. Aí foi a única conversa que eu tive com Mônica. Eu não conhecia a Mônica, fora esse encontro. Eu pedi uma conversa com ela em minha casa e falei assim: Mônica, olha, a gente descobriu que você tinha vários depósitos no exterior, a gente fez investigações. E ela, na época, ela me disse: Marcelo, se despreocupe, porque os depósitos que eu recebi de vocês em offshore do exterior se refere a serviços prestados no exterior, não tem a ver com o Brasil. A gente sabe que provavelmente uma parte era. Eu falei: Mônica, isso aí vai contaminar de qualquer maneira. E essa justificativa que ela deu talvez tenha sido a razão pela qual meus interlocutores nunca se mostraram preocupados. Por quê? Eu levei esse tema a Pimentel, que eu menciono lá na frente. Eu mostrei a Pimentel a planilha, porque eu sabia que Pimentel tinha acesso a Dilma. Eu levei ao Gides, eu levei ao Palocci, eu levei ao Guido. Eu levei aqui, eu podia levar de gente, isso aqui vai contaminar.
E mesmo aqueles que se mostraram preocupados quando eu mostrei a informação, depois voltavam e se despreocupavam. E a sensação que eu ficava era que a Mônica sempre dizia para eles: não se preocupe, que todos esses depósitos se referem a serviços de outras campanhas no exterior. Essa, no fundo, é a confusão que dava, entendeu? Porque alguns desses depósitos que a Mônica se refere, eles são contemporâneos da última eleição presidencial, né? Mas eu acho que a gente não... Mais cuidado que as eleições lá de Angola também foram contemporâneas. E eu não acho que necessariamente... eu acho até que o dinheiro contemporâneo tem a ver. Mas a conta no exterior, pelo que o Berto me dizia, uma vez que João tinha a certeza que ele tinha esse crédito, eu acho que ele planejava, até porque deve ser difícil para ele receber montantes altos nessas contas offshore. Então ele devia planejar com o tempo. Então eu não acho que... Mas isso o pessoal, o Wilberto e a equipe, sabe precisar direitinho, porque hoje a gente sabe que eles têm informação. Tá. Marcelo, duas coisas. Primeiro, tu disseste aqui também que esses pagamentos eles não eram necessariamente programados, que tinha alguns pagamentos que eram para atender despesas imediatas, que eram feitas às vezes em dinheiro no Brasil, né? Despesas de campanha que tinham que ser atendidas ali, e outros pagamentos que também eram da campanha, que eram feitos mais tarde, que o próprio Santana reclamava, faz mais tarde, né? Ele ia pedindo ao longo do tempo. E isso era o que o Beto me dizia. O que na verdade eu controlava é o seguinte: eu só estava preocupado, da minha parte, é o seguinte: Palocci ou Guido me dizia: Marcelo, autorize 20 milhões para o... Eu ligava para o Beto e dizia: Beto, tem 20 milhões autorizado. Certo. Quando esse pagamento se daria no tempo, eu não acompanhava. Eu já tinha debitado da planilha italiana, entendeu? Sim. Eu tinha debitado. Já estava autorizado. Ou seja, já estava autorizado, já estava provisionado na planilha, já estava debitado. Tá. Como ele se dava ao longo do tempo, eu tinha às vezes informação informal de Beto, mas eu não acompanhava. Então, olhando a planilha italiana e olhando os pagamentos feitos pelo Humberto, a gente consegue fazer o caminho, o fluxo desse... E o Humberto, hoje a gente sabe que é interessante assim, na época eles não diziam isso, porque o sistema não era para arquivar nada, mas hoje a gente sabe que as informações que tem no Drauzio, se sentar, não precisa nem para italiano, eles podem dizer se tal pagamento foi decorrente da conta de Marcelo ou se foi decorrente do serviço prestado por João Santana para a campanha no exterior. Hoje eles dizem isso. Tá, o último aspecto que eu queria te perguntar é o seguinte: esses pagamentos, embora feitos lá no exterior, eles eram todos gerados através do setor de operações estruturadas, né? Eram recursos... Os pagamentos que eram feitos offshore no exterior eram, não necessariamente, mas é como eu falei, tem pagamentos da planilha italiana que se deram de forma oficial. Então, por exemplo, eu posso ter... Não, desculpa. Os pagamentos feitos no exterior ao Santana eram feitos todos eles... Todos. A gente, eu vou mencionar isso, um cuidado que a gente tinha é o seguinte: a gente fazia isso para não miscuir a contabilidade oficial. Ou seja, não era para haver nenhum tipo de pagamento ilícito, de qualquer ilicitude, feito através da contabilidade oficial. É por isso que a gente fazia o cuidado de a gente gerar e segregar esse assunto, para não contaminar a contabilidade oficial. Então, com certeza, se foi pagamento offshore, foi feito através do setor estruturado. Em qualquer empresa do grupo, não tinha-se autorização para fazer nenhum outro tipo de rearranjo, porque aí se as empresas começassem a fazer contratos fictícios, você contaminaria a contabilidade oficial de uma maneira muito mais drástica. Então, se foi pagamento no exterior, foi feito. Não é para ter tido nenhum pagamento não contabilizado para João Santana que não fosse através do setor de operações estruturadas. Só para esclarecer se tem algum codinome que se referia a João Santana. Eu falei feira. Tá bem, então dou por encerrado o termo de depoimento número 19.